Eleanor Vance comandava um império global do último andar de um arranha-céu que perfurava as nuvens. Seus dias eram uma sucessão cronometrada de reuniões de diretoria, decisões multimilionárias e voos em jatos particulares. Aos olhos do mundo, ela era a personificação do sucesso. Uma mulher que havia transformado uma pequena startup em uma corporação titânica. Sua imagem estampava capas de revistas, um símbolo de poder e determinação inabalável. Contudo, por trás da fachada de aço e vidro, residia um silêncio profundo e uma solidão que o dinheiro não conseguia preencher. As noites eram as mais difíceis, quando o eco de seus passos no mármore polido de sua cobertura era o único som. Ela frequentemente se pegava olhando para uma fotografia antiga, escondida em sua gaveta, de uma época mais simples, com uma amiga cujo rosto trazia uma dor aguda. Essa dor era um fantasma persistente, a memória de uma traição que havia sido o alicerce sombrio de seu sucesso. A narrativa oficial, aquela contada nos círculos de negócios, era de uma parceria desfeita por ganância. Eleanor havia seguido em frente, mas a ferida nunca cicatrizou completamente. Era uma história de sucesso construída sobre as cinzas de uma amizade. Um fato que ela tentava esquecer, mas que a assombrava. Em um impulso inexplicável, numa tarde cinzenta de terça-feira, ela dispensou seu motorista e pegou o volante de um de seus carros discretos. Dirigiu sem rumo, deixando o GPS desligado, permitindo que a intuição a guiasse pelas ruas menos glamorosas da cidade, bairros que ela não visitava há décadas. Era uma busca por algo que ela mesma não conseguia nomear. Talvez um fragmento de quem ela era antes do império. A jornada a levou a um pequeno café de esquina, com uma fachada desbotada e um letreiro de neon que piscava hesitantemente. O lugar parecia um portal para o passado, intocado pelo progresso frenético que ela mesma ajudava a impulsionar. Algo a puxou para dentro, uma força invisível que prometia uma pausa do mundo que ela havia construído, sem saber que ali encontraria as fundações de tudo o que acreditava saber. Ao cruzar a porta, um sininho soou, anunciando sua chegada. O interior do café era quente e acolhedor, com o aroma de café recém-moído e pão assado pairando no ar. Era um contraste gritante com os ambientes estéreis e perfumados que ela frequentava. As paredes eram adornadas com fotografias em preto e branco da cidade antiga, e a música suave que tocava era de um jazz nostálgico que acalmava sua alma inquieta. Uma jovem garçonete de olhos gentis e sorriso cansado aproximou-se, segurando um bloco de notas. Seu nome era Clara. Ela se movia com uma eficiência tranquila, atendendo às mesas com uma graça que desmentia a simplicidade de seu uniforme. Para ela, Eleanor era apenas mais uma cliente, uma mulher elegantemente vestida que parecia um pouco perdida, talvez fugindo da chuva que começava a cair lá fora, sem suspeitar da tempestade que se formava ali dentro. Eleanor pediu um café simples, sentindo-se estranhamente em casa naquele ambiente modesto. Ela observou Clara trabalhar, notando a forma como ela interagia com os clientes regulares, chamando-os pelo nome, perguntando sobre suas famílias. Via uma comunidade ali. Uma conexão humana genuína que Eleanor raramente testemunhava em seu círculo social. Era um lembrete pungente do que ela havia perdido, ou talvez nunca realmente tivera. Enquanto saboreava o café, surpreendentemente bom, uma onda a invadiu. Memórias de longas noites planejando o futuro com sua antiga parceira, Lídia, em cafés exatamente como aquele. Elas sonhavam em mudar o mundo, rabiscando ideias. Aquele lugar, com sua atmosfera atemporal, parecia ecoar as risadas e os sonhos de um passado que ela havia enterrado sob camadas de ressentimento e sucesso financeiro. O momento de nostalgia foi quebrado quando Clara retornou com a conta. Eleanor entregou seu cartão de crédito, um pedaço de metal preto que representava seu status. Ela assinou a via do estabelecimento distraidamente, sua mente ainda vagando pelas vielas da memória. Um gesto rotineiro, executado milhares de vezes, mas que naquele dia seria o catalisador para desvendar um mistério de 2 décadas, começando com a reação da jovem à sua frente. Clara pegou a pequena pasta de couro com a conta e o cartão.
preparando-se para finalizar a transação. Sua vida era uma rotina de pequenos gestos. Anotar pedidos, servir café, limpar mesas e sonhar com um futuro diferente. Órfã de mãe desde muito pequena e com um pai ausente, ela havia aprendido a se virar sozinha. A única conexão tangível com sua mãe era um velho diário com anotações e uma assinatura distinta e artística. Ela abriu a pasta e seu olhar caiu sobre o recibo assinado. Seu coração parou por uma fração de segundo. A caligrafia era fluida, elegante, com um E e um V, que se entrelaçavam de uma forma incrivelmente familiar. Ela piscou, pensando que o cansaço estava lhe pregando peças. Comparou mentalmente a assinatura com a imagem gravada em sua memória, a mesma que via todas as noites no diário de sua mãe. Era impossível, uma coincidência absurda. A assinatura de sua mãe, Lídia Soares, estava ali, assinada por uma bilionária chamada Eleanor Vance. As mãos de Clara começaram a tremer sutilmente. Como isso poderia ser? Sua mãe havia desaparecido há quase 20 anos, deixando para trás apenas perguntas sem respostas e um vazio que nunca fora preenchido. Aquele nome, Eleanor Vance, também lhe soava familiar, como um sussurro de histórias de ninar esquecidas. Ela olhou para a mulher à sua frente, que agora parecia mais do que apenas uma cliente rica. Havia uma aura de poder nela, mas também uma tristeza visível em seus olhos. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Deveria dizer algo? Arriscar parecer louca? Ou deveria ignorar o que poderia ser apenas o maior e mais cruel acaso de sua vida? A dúvida a paralisou por um instante. Impulsionada por uma necessidade que superava o medo do ridículo, ela respirou fundo. A busca por respostas sobre sua mãe era a força motriz de sua existência. Ela não podia deixar aquilo passar. Com a voz trêmula, segurando o recibo como se fosse uma relíquia frágil, ela se inclinou ligeiramente e proferiu as palavras que mudariam tudo, sem entender o impacto que teriam na mulher poderosa à sua frente. Com licença, senhora, Clara começou, sua voz pouco mais que um sussurro. Eleanor ergueu os olhos de sua xícara de café, um pouco impaciente, esperando que a transação fosse concluída para que pudesse retornar à sua bolha de isolamento. A hesitação na voz da garçonete a fez franzir a testa, uma expressão que normalmente fazia seus subordinados recuarem, mas Clara permaneceu segurando o recibo com dedos trêmulos. Houve algum problema com o cartão? Eleanor perguntou, seu tom cortante e direto, um hábito forjado em incontáveis negociações. Ela não tinha tempo para ineficiências mesmo em um café de bairro. A paciência era um luxo que ela raramente se permitia. O olhar de Clara, no entanto, não era de problema técnico, mas de uma confusão profunda e uma emoção que Eleanor não conseguia decifrar. Clara engoliu em seco, reunindo coragem. Não, senhora. O cartão está bem. É a assinatura. Ela estendeu o recibo para Eleanor. Esta caligrafia é idêntica. A CEO olhou para sua própria assinatura impaciente. Sim, é a minha assinatura. E daí? A frieza em sua voz fez Clara vacilar, mas ela persistiu, movida por uma vida inteira de perguntas. Senhora, disse Clara com a voz embargada, essa é a assinatura da minha mãe. As palavras pairaram no ar, carregadas com o peso de 2 décadas de dor e mistério. Eleanor encarou a jovem, primeiro com irritação, depois com um assombro crescente. O mundo pareceu desacelerar. As conversas ao redor, o som da máquina de café, tudo desapareceu em um zumbido distante. O rosto da jovem à sua frente se sobrepôs a outro rosto de um passado distante. A xícara de água que Eleanor segurava escorregou de seus dedos. O vidro atingiu o chão de ladrilhos com um estrondo agudo, estilhaçando-se em 1000 pedaços, um reflexo perfeito do mundo de Eleanor que acabara de se quebrar. O choque em seu rosto era total, uma máscara de incredulidade e horror. O fantasma que ela tentara enterrar por 20 anos acabara de se materializar na forma daquela jovem garçonete. O som do vidro quebrando fez com que alguns clientes se virassem, mas a atenção de Eleanor estava cravada em Clara. O rosto da jovem, a sinceridade em seus olhos,
A menção de uma assinatura que ela compartilhava apenas com uma pessoa em todo o mundo. A mente de Eleanor, normalmente tão analítica e controlada, entrou em parafuso. Sua mãe? Ela repetiu, a voz rouca, quase inaudível, enquanto o gerente do café se apressava a limpar os cacos. Sim, minha mãe, Lídia Soares. Ela desapareceu quando eu era criança. Respondeu Clara, sentindo um misto de medo e validação. O choque no rosto da mulher confirmava que não era uma coincidência. Havia uma conexão real. O nome Lídia atingiu Eleanor como um soco físico, tirando o ar de seus pulmões. Era o nome que ela dava em voz alta há anos. O nome associado à maior dor e traição de sua vida. Eleanor tentou racionalizar. Isso é impossível, deve ser um engano, disse ela, mais para si mesma do que para Clara. Mas a assinatura era uma caligrafia que elas haviam desenvolvido, juntas na faculdade, uma fusão de seus estilos, um símbolo de sua parceria inseparável. Ninguém mais a conhecia. A probabilidade de outra pessoa replicá-la com tanta perfeição era astronomicamente baixa. Era um detalhe íntimo de um passado que ela pensava estar morto e enterrado. A história que Eleanor contava a si mesma era simples. Lídia, sua sócia e melhor amiga, havia roubado uma quantia substancial de dinheiro da empresa iniciante e desaparecido sem deixar rastros, abandonando tudo, inclusive sua própria filha. Foi essa traição que forjou a Eleanor implacável de hoje. Mas agora, a filha de Lídia estava à sua frente, trabalhando em um café modesto, o que não se encaixava na narrativa de uma herdeira fugitiva. O choque inicial começou a dar lugar a uma avalanche de perguntas. Se aquela era realmente a filha de Lídia, por que ela estava ali? O que aconteceu com o dinheiro? E o mais importante, o que aconteceu com Lídia? A base de seu império, construída sobre a premissa daquela traição, de repente parecia instável. A verdade que ela acreditava ser sólida como rocha começava a apresentar fissuras alarmantes. Eleanor, recompondo-se com a disciplina de uma vida inteira, pediu a Clara que se sentasse com ela em uma mesa mais reservada nos fundos do café. O gerente, vendo a intensidade da situação, concordou prontamente. O ar entre as duas estava denso com perguntas não ditas. Conte-me tudo o que você sabe sobre sua mãe. Eleanor ordenou, seu tom de CEO suavizado por uma vulnerabilidade que ela raramente expunha. Clara, sentindo que estava à beira de uma revelação monumental, começou a compartilhar os fragmentos de sua memória. Ela falou sobre o diário, as poucas fotografias desbotadas e as histórias contadas por uma avó amargurada que a criou. A avó sempre descreveu Lídia como uma sonhadora irresponsável que os abandonou por uma vida de aventuras, uma narrativa que nunca pareceu completamente certa para Clara, especialmente lendo as anotações maternas cheias de amor por ela. Minha avó disse que sua mãe e uma sócia chamada Eleanor tiveram uma grande briga por dinheiro. Ela disse que sua mãe fugiu e nos deixou sem nada. Explicou Clara, observando a reação da mulher. Mas as coisas que ela escreveu em seu diário não parecem de alguém que abandonaria seu filho. Ela falava sobre um projeto, um legado para o futuro, e sobre proteger-me de algo ou alguém. As palavras proteger-me de algo ressoaram nos ouvidos de Eleanor. Essa era uma peça que não se encaixava em sua versão da história. Em sua mente, Lídia era a agressora, a traidora. A ideia de que Lídia pudesse estar fugindo para proteger sua filha era uma perspectiva totalmente nova e perturbadora. Ela sempre presumiu que a ganância havia sido o único motivador, um pensamento que justificava sua própria amargura. A conversa abriu uma caixa de Pandora de dúvidas. Eleanor percebeu que sua verdade era baseada em evidências circunstanciais e na dor da traição, que a cegou para outras possibilidades. Ela havia aceitado a narrativa mais simples e dolorosa, sem nunca investigar mais a fundo. A presença de Clara e suas palavras sinceras a forçaram a confrontar a possibilidade de que o mistério do desaparecimento de Lídia era muito mais complexo do que ela imaginava. De volta à sua cobertura, o silêncio parecia mais opressivo do que nunca. O encontro com Clara havia reaberto feridas que Eleanor pensava estarem cicatrizadas. As palavras da jovem ecoavam em sua mente,
proteger-me de algo. Pela primeira vez em 20 anos, ela se permitiu duvidar da narrativa que havia solidificado em sua memória. A traição de Lydia era um pilar de sua identidade. E agora esse pilar estava tremendo. Movida por uma urgência recém-descoberta, ela foi até seu escritório particular, um santuário de tecnologia e ordem. Em um canto, atrás de uma estante de livros de negócios, havia um cofre de segurança biométrica. Dentro dele, não havia joias ou dinheiro, mas sim as relíquias de uma vida passada que ela não tivera coragem de destruir. Com um suspiro profundo, ela pressionou o polegar contra o leitor. O cofre se abriu com um clique suave, revelando uma única caixa de madeira. Dentro, estavam os artefatos de sua amizade com Lydia, fotografias da faculdade, guardanapos com os primeiros esboços de sua empresa e uma pilha de cartas e documentos da época da separação. Ela não tocava nesses itens desde o dia em que Lydia desapareceu. Era doloroso demais. Mas agora era necessário. Ela pegou a caixa e a levou para sua mesa, o coração batendo forte contra as costelas. Cada objeto era um portal para uma memória. Ela viu fotos delas sorrindo, cheias de esperança e ambição. Viu o primeiro contrato que assinaram, com suas caligrafias entrelaçadas. A dor era avassaladora, mas por baixo dela, uma nova sensação começou a surgir. A de uma investigadora em busca da verdade. Seu foco se voltou para uma pasta com a etiqueta Assuntos Legais, LS. Continha cópias de e-mails, extratos bancários da época e o relatório inicial que seu advogado havia preparado, detalhando o suposto desvio de fundos. Ela havia lido aquilo uma vez, cega pela raiva. Agora, ela o leria novamente, mas com os olhos de alguém que acabara de encontrar a filha de Lydia, uma jovem que merecia respostas. Eleanor começou a examinar os documentos com uma meticulosidade forense, a mesma que aplicava em suas aquisições corporativas. Os extratos bancários mostravam claramente uma grande transferência de uma conta da empresa para uma conta offshore desconhecida, poucos dias antes do desaparecimento de Lydia. Esta era a prova que a convencera da traição. Na época, pareceu irrefutável, um ato claro de roubo e fuga. No entanto, ao analisar os e-mails trocados naqueles dias frenéticos, algo chamou sua atenção. As mensagens de Lydia eram confusas e desesperadas. Ela mencionava um plano B e a necessidade de proteger o nosso verdadeiro trabalho. Eleanor sempre interpretou isso como jargão para encobrir o roubo. Mas à luz das palavras de Clara, as frases ganhavam um novo e inquietante significado. Que trabalho Lydia estava tentando proteger? Folheando mais a fundo, ela encontrou um documento que havia ignorado. Um rascunho de proposta para um investidor, escrito inteiramente por Lydia. Anexado a ele, havia um bilhete amassado que devia ter caído da mesa e ficado preso na pasta. A caligrafia era apressada. E não confie em Arthur. Ele sabe sobre o projeto Quimera. Ele quer tudo. Tenho que proteger o código-fonte. O dinheiro é uma distração. Encontre-me no nosso lugar. O nome Arthur a atingiu. Arthur era o consultor financeiro que elas haviam contratado na época, recomendado por um conhecido mútuo. Foi ele quem descobriu a transação fraudulenta e apresentou as evidências a Eleanor. Na época, Eleanor o via como um salvador que a alertou sobre a traição de sua sócia. Agora, seu papel na história parecia subitamente sinistro. E que era o Projeto Quimera? Eleanor se lembrava vagamente do termo. Era um projeto paralelo de Lydia, algo que Eleanor considerava uma distração sonhadora e pouco lucrativa do negócio principal. Lydia era a visionária, a criadora, enquanto Eleanor era a pragmática, a construtora de impérios. Ela havia desconsiderado a paixão de Lydia pelo projeto. Agora, percebia que aquele projeto paralelo poderia ser a chave para todo o mistério. O bilhete era um mapa para um tesouro enterrado. O projeto Quimera. O nome ecoava em sua mente, trazendo de volta memórias fragmentadas de Lydia, falando com entusiasmo sobre uma tecnologia revolucionária, uma forma de inteligência artificial criativa capaz de gerar arte e música.
Eleanor, focada em produtos comercialmente viáveis, havia descartado a ideia como um devaneio caro. Ela queria construir um negócio, enquanto Lydia queria construir o futuro. Essa divergência havia sido uma grande fonte de tensão. Eleanor mergulhou nos da empresa buscando qualquer menção ao projeto. A maior parte havia sido apagada, mas ela conseguiu recuperar fragmentos de código e documentos de design em um servidor de backup esquecido. O que ela encontrou a deixou atônita. O projeto Quimera não era um simples passatempo. Era um algoritmo de uma complexidade e elegância que estava décadas à frente de seu tempo. A tecnologia que Lydia estava desenvolvendo sozinha, em segredo, era a semente de muitas das inovações que hoje valiam bilhões no mercado de IA. Se tivessem continuado, sua pequena startup não seria apenas bem-sucedida. Teria sido pioneira em um campo inteiramente novo. A percepção atingiu Eleanor com força. O verdadeiro tesouro da empresa não era o capital inicial que elas levantaram, mas sim a propriedade intelectual que Lydia estava criando. Isso lançava uma nova luz sobre o papel de Arthur, o consultor financeiro. Se ele soubesse do potencial do Quimera, o desvio de fundos poderia ter sido, como Lydia escreveu, uma distração. Uma manobra para desacreditar Lydia, tirá-la do caminho e talvez se apossar do código-fonte. A história da traição começava a se desfazer, substituída por uma conspiração muito mais sombria e calculada, um verdadeiro drama inspirador de coragem e engano. Com o coração acelerado, Eleanor focou na última parte do bilhete. Encontre-me no nosso lugar. Havia apenas um lugar que poderia ser. Um antigo observatório abandonado na colina com vista para a cidade. Elas iam para sonhar, para planejar o futuro quando eram apenas duas jovens com uma ideia. Era um santuário de sua amizade. Talvez, apenas talvez, Lydia tivesse deixado algo para trás lá. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, Eleanor dirigiu até a colina. O observatório abandonado se erguia contra o céu púrpura, uma silhueta de promessas esquecidas. A cerca estava enferrujada e o portão trancado com uma corrente grossa. Mas ela encontrou uma falha na grade, exatamente como costumavam fazer anos atrás. O ar estava frio e carregado com o cheiro de terra úmida e nostalgia. Ela caminhou pelo terreno coberto de mato, as memórias vindo em ondas. Lembrou-se de Lydia apontando para as estrelas, falando sobre padrões e algoritmos no cosmos. Para Eleanor, eram apenas luzes distantes. Para Lydia, eram inspiração. Naquela época, ela admirava a mente de sua amiga, mas com o tempo, a pressão dos negócios a fez ver isso como uma falta de foco. Como ela pôde ser tão cega? O interior do observatório estava empoeirado e silencioso, com raios de sol nascente cortando a escuridão através de janelas quebradas. Ela foi direto para a sala de controle principal, onde um antigo terminal de computador estava coberto por uma lona. Era o nosso lugar específico, sob uma lajota solta no chão, um esconderijo que elas criaram para guardar segredos. Eleanor sentiu o contorno de um objeto metálico. Era uma pequena caixa de metal, trancada com um cadeado de combinação. Ela tentou datas importantes, o dia em que se conheceram, a data de fundação da empresa, seus aniversários, nada. Então, ela se lembrou de uma piada interna, um número que Lydia havia calculado, que supostamente representava a probabilidade matemática da amizade perfeita. Com os dedos trêmulos, ela digitou a sequência. O cadeado se abriu. Dentro da caixa, não havia código ou documentos. Havia um único objeto, um pequeno gravador de fita cassete e uma fita com a etiqueta para Eleanor. Apenas emergência. O coração de Eleanor batia descontroladamente. Aquela era uma mensagem do passado. Uma voz que ela pensava ter sido silenciada para sempre. Uma voz que poderia conter a verdade sobre tudo o que aconteceu naqueles dias sombrios. Uma verdade que agora ela precisava compartilhar com Clara. Eleanor não ouviu a fita no observatório. Aquele momento era sagrado demais. E a verdade que continha, ela pressentia, não pertencia apenas a ela. Ela precisava compartilhá-la com Clara, a pessoa
que havia sofrido as consequências mais duradouras do desaparecimento de Lídia. Ela voltou à cidade e foi direto ao café, encontrando Clara antes do início de seu turno, explicando que havia encontrado algo importante. Sentadas em um parque próximo, com o gravador de fita entre elas, o mundo parecia prender a respiração. Para Clara, aquilo era mais do que uma pista. Era a chance de ouvir a voz de sua mãe pela primeira vez, desde que era uma criança pequena. Para Eleanor, era o momento do julgamento, a chance de confrontar a verdade que ela havia evitado por 2 décadas. Com um aceno de cabeça de Clara, ela pressionou o play. A voz de Lídia encheu o ar, um pouco distorcida pelo tempo, mas inconfundivelmente ela. Era urgente, cheia de medo, mas também de uma determinação feroz. Eleanor, se você está ouvindo isso, significa que meu plano falhou e Arthur conseguiu me afastar de você. Começou a voz. Por favor, acredite em mim. O dinheiro não importa. Foi uma isca. Ele descobriu o potencial do Quimera e quer para si. Lídia explicou em detalhes como Arthur havia manipulado os registros financeiros, criando uma trilha de papel que a incriminava perfeitamente. Ele a confrontou, ameaçando não apenas destruir sua reputação, mas também usar suas conexões para garantir que ela perdesse a guarda de Clara. A ameaça contra sua filha foi o que a forçou a agir. Ela não estava fugindo da justiça, mas sim da armadilha de um homem perigoso. Eu tive que desaparecer para proteger Clara e o código, continuou a voz de Lídia. Eu escondi o código-fonte original. Não está em nenhum computador. Lembre-se do nosso poema favorito, onde as memórias se aninham. A chave está lá. Eleanor, eu nunca te traí. Eu sempre acreditei em nós. Proteja nossa filha. Encontre nosso sonho. A fita terminou com um clique, deixando um silêncio pesado e 2 mulheres em lágrimas. As palavras de Lídia mudaram tudo. A traição que definira Eleanor por tanto tempo se dissolveu, substituída por uma culpa esmagadora. Ela havia acreditado no vilão e abandonado sua melhor amiga no momento em que ela mais precisava. Clara, por outro lado, sentiu uma onda de alívio e justificação. Sua mãe não a abandonara. Ela a estava protegendo. A história de sua vida foi reescrita naquele instante. Agora, elas tinham uma missão que unia a bilionária e a garçonete em uma busca por justiça e redenção. Onde as memórias se aninham, Eleanor repetiu a frase do poema. Eu sei do que ela era um verso de um poema pouco conhecido que elas amavam na faculdade, sobre como as verdadeiras essências são guardadas não em cofres, mas em objetos dia a dia carregados de sentimento. Clara então se lembrou de algo. Minha avó guardou uma caixa de coisas da minha mãe no sótão. Ela nunca me deixou mexer, dizia que era para quando eu fosse mais velha. Talvez haja algo lá. Era uma pista concreta, uma conexão direta com o enigma de Lídia. A frase do poema não se referia a um lugar, mas a um objeto, algo pessoal e cheio de memórias. O foco da investigação mudou. Não se tratava mais apenas de descobrir o passado, mas de recuperar o futuro que fora roubado de Lídia. O projeto Quimera era o legado dela, e Arthur, o consultor que agora era um poderoso investidor de tecnologia, provavelmente construiu sua carreira com base no trabalho roubado. A busca pelo código-fonte era o primeiro passo para expor a verdade e restaurar a honra de Lídia. Eleanor, com seus recursos ilimitados, e Clara, com sua conexão pessoal e intuitiva com a mãe, formaram uma aliança improvável. A CEO, acostumada a dar ordens, agora seguia a liderança emocional de Clara. Elas precisavam ir até a casa da avó, um lugar de memórias dolorosas para Clara, e encontrar a caixa que poderia conter a chave para desvendar todo o quebra-cabeça, transformando esta história de garçonete em um épico de justiça. A viagem até a casa da avó de Clara foi tensa. A senhora, envelhecida e amargurada por anos de dificuldades, recebeu Eleanor com desconfiança. Para ela, Eleanor era a personificação da elite que, em sua mente, havia corrompido e depois descartado sua filha Lídia. Foi preciso que Clara, com a nova força que a verdade lhe dera,
explicasse a situação e a urgência de encontrar a caixa de memórias. Após muita relutância, a avó as levou até o sótão empoeirado, um labirinto de móveis cobertos por lençóis e caixas de papelão. Em um canto, estava a arca de madeira que Clara descrevera. Estava fechada com uma fechadura simples que cedeu facilmente. Ao abri-la, o cheiro de lavanda e papel velho as envolveu. A caixa era uma cápsula do tempo da vida de Lídia. Dentro, havia livros de faculdade, um ursinho de pelúcia surrado, cadernos de desenho e, no fundo, um objeto que fez o coração de Eleanor parar. Era um livro de poemas, o mesmo que elas costumavam ler juntas. Estava aberto em uma página específica, a do poema Onde as Memórias se Aninham. Clara pegou o livro com reverência. As páginas estavam gastas pelo manuseio, um claro sinal de seu valor. Enquanto folheavam o livro, perceberam que certas letras em todo o poema estavam sutilmente marcadas com um ponto de tinta quase invisível. Eleanor, com sua mente analítica, imediatamente reconheceu um padrão. Uma cifra. Anotaram as letras em ordem. Parecia um código sem sentido a princípio, mas quando Clara leu a sequência em voz alta, soou como as coordenadas de um local. Não eram coordenadas geográficas, mas sim um número de referência de um sistema de biblioteca. Lídia não havia escondido o código em si, mas a chave para acessá-lo. Ela o havia transformado em conhecimento, escondido à vista de todos em um lugar público, um santuário de informações. A próxima etapa de sua jornada as levaria à Biblioteca Pública Central, ao local exato indicado pela cifra do poema. A Biblioteca Pública Central era um edifício majestoso de mármore e silêncio. Usando as coordenadas decifradas do poema, Eleanor e Clara navegaram pelas estantes imponentes até chegarem a uma seção pouco visitada. Criptografia e teoria dos algoritmos. O número de referência as levou a um livro antigo e pesado, intitulado Paradoxos Criptográficos, de um autor obscuro. Parecia um beco sem saída. Apenas mais um livro em uma prateleira. Clara pegou o volume e o folheou. Não havia nada fora do comum, nenhuma anotação nas margens, nenhum objeto escondido entre as páginas. A decepção começou a se instalar. Teriam interpretado a pista de forma errada? Eleanor, no entanto, notou um detalhe sutil. A lombada do livro era ligeiramente mais espessa do que deveria ser, e a encadernação parecia ter sido refeita profissionalmente. Com cuidado, ela examinou a parte interna da capa. Havia um pequeno compartimento habilmente disfarçado. Dentro dele, não estava o código-fonte, mas um único microchip, do tipo que era usado há 20 anos. Era a peça final do quebra-cabeça de Lídia. Um dispositivo de armazenamento que, sem o hardware e o software corretos daquela época, seria quase impossível de ler hoje em dia. Recuperar o código do microchip exigiria tecnologia especializada e um ambiente seguro. Eleanor sabia que Arthur, se descobrisse que elas estavam perto da verdade, não hesitaria em usar seus vastos recursos para detê-las. A corrida contra o tempo havia começado. Ela precisava levar o chip para os laboratórios de sua empresa e reunir sua equipe de maior confiança para a extração dos dados. Aquele pequeno chip continha o legado de Lídia. Aquele momento na biblioteca solidificou a parceria delas. A inteligência emocional e a conexão de Clara com o passado de sua mãe, combinadas com os recursos e a mente estratégica de Eleanor, tornaram-nas uma força formidável. Elas não estavam apenas resolvendo um mistério. Estavam prestes a iniciar uma revolução, revelando um dos segredos mais bem guardados do mundo da tecnologia, um enredo digno de um filme curto emocionante sobre justiça e inovação. De volta a Vance Corp, Eleanor iniciou um bloqueio de segurança em seu laboratório de P&D mais avançado. Ela reuniu uma pequena equipe de seus engenheiros mais leais, apresentando a tarefa como a recuperação de dados de um protótipo antigo e altamente confidencial. A tensão era palpável. Clara observava tudo com admiração e ansiedade, vendo um mundo de tecnologia de ponta que sua mãe havia ajudado a imaginar. O processo de leitura do microchip foi delicado. O hardware,
para interfacear com a tecnologia de 20 anos atrás, teve que ser praticamente reconstruído. Horas se passaram, transformando-se em uma noite inteira de trabalho. Cada bip do equipamento, cada linha de código que aparecia na tela, era examinada com atenção. Clara segurava o antigo livro de poemas, um talismã que a conectava à genialidade de sua mãe. Finalmente, no meio da madrugada, eles conseguiram. O conteúdo do microchip se desdobrou na tela. Era o código-fonte original do projeto Quimera. Estava elegantemente escrito, complexo e belo em sua lógica, mas havia algo mais. Lídia havia embutido uma espécie de diário digital dentro dos comentários do código, uma prática incomum, mas que servia como uma cápsula do tempo de seus pensamentos. Nesses comentários, ela detalhava o assédio e as ameaças de Arthur. Ela registrou como ele a estava encurralando, forçando-a a tomar uma atitude drástica. Mais importante, ela incluiu uma cópia criptografada do e-mail original de Arthur para um comprador desconhecido, no qual ele negociava a venda de uma versão roubada e simplificada do Quimera. Era a prova definitiva, a arma que precisavam para expô-lo. Eleanor sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era apenas a prova da inocência de Lídia, mas a prova irrefutável da culpa de Arthur. Ele não apenas roubou a tecnologia, ele construiu seu império sobre uma mentira, destruindo a vida de Lídia no processo. Agora, com o fantasma digital de Lídia finalmente libertado, era hora de planejar o confronto final. A justiça, adiada por 2 décadas, estava prestes a ser servida. Arthur Monroe era agora um titã da indústria de tecnologia, reverenciado como um visionário. Sua empresa, a Synapse Dynamics, era líder em inteligência artificial, construída sobre um algoritmo fundamental que o mercado acreditava que ele havia criado do zero. Ele vivia em um mundo de aclamação e riqueza, o passado sombrio convenientemente esquecido. A notícia de que Eleanor Vance queria uma reunião urgente o deixou intrigado, mas não alarmado. Ele a recebeu em seu escritório panorâmico, o mesmo tipo de torre de vidro que Eleanor habitava, um símbolo de poder compartilhado. Ele era charmoso e polido, exatamente como Eleanor se lembrava. Eleanor, que surpresa agradável, disse ele com um sorriso que não alcançava os olhos. A que devo a honra? Pensando em uma fusão, ele não fazia ideia de que estava prestes a enfrentar os fantasmas que criou. Eleanor, acompanhada por Clara, que Arthur não reconheceu, manteve a calma. Ela começou a conversa falando sobre os velhos tempos, sobre a fundação de sua empresa, sutilmente trazendo o nome de Lídia para a conversa. O sorriso de Arthur vacilou por um instante. Lídia? Sim, uma tragédia. Tão talentosa, mas instável. O que aconteceu com ela foi uma pena, disse ele recitando a mentira que ele mesmo havia inventado. Nós descobrimos o que realmente aconteceu, disse Eleanor, seu tom mudando de cordial para gélido. Ela colocou um tablet na mesa polida entre eles. Na tela, o e-mail que Lídia havia escondido no código-fonte estava exibido em letras grandes. O nome de Arthur, sua oferta para vender a tecnologia roubada, a data. A cor sumiu do rosto de Arthur. A fachada de confiança e poder se desintegrou em segundos. Clara então deu um passo à frente. Eu sou a filha de Lídia Soares, disse ela, sua voz firme e clara. Você destruiu a vida da minha mãe e roubou o trabalho dela. Você nos tirou tudo. Ver a filha da mulher que ele havia arruinado ali, em pé diante dele ao lado de Eleanor, foi o golpe final. O arquiteto da ruína de Lídia estava agora diante de sua própria derrocada. O silêncio no escritório de Arthur era pesado e esmagador. Ele olhou do tablet para Clara e depois para Eleanor, seu cérebro calculando freneticamente uma saída. Por um momento, a negação pareceu ser sua única opção. Isso é absurdo. É uma falsificação. Lídia era uma ladra, e vocês sabem disso. Ele tentou, mas sua voz não tinha a convicção de antes. A prova era digitalmente irrefutável e ele sabia disso. Eleanor permaneceu imóvel, deixando o peso da evidência fazer seu trabalho. Nós temos o código-fonte original do Quimera, Arthur.
com o diário digital de Lídia embutido. Temos a gravação dela explicando suas ameaças. Temos tudo. Cada palavra era um prego no caixão de sua carreira. A rede de mentiras que ele passou 20 anos construindo estava se desfazendo em tempo real, diante de seus olhos. Arthur cadeira, a arrogância evaporando substituída por um desespero frio. Ele olhou pela janela para a cidade que ele acreditava ter conquistado, mas que agora parecia prestes a devorá-lo. Não houve uma confissão verbal estrondosa, não houve um pedido de desculpas. Em vez disso, houve um colapso silencioso. A derrota total estava estampada em seu rosto, uma admissão de culpa mais poderosa do que qualquer palavra. Ele sabia das implicações. Não era apenas fraude corporativa, eram extorsão, roubo de propriedade intelectual em grande escala e a destruição deliberada da vida de uma pessoa. As consequências legais e financeiras seriam cataclísmicas. Sua reputação, seu império, tudo o que ele construiu sobre a genialidade roubada de Lídia, estava prestes a virar pó. A história do bilionário visionário estava chegando a um fim vergonhoso. Eleanor deu-lhe uma última chance. Há uma coisa que você pode fazer para mitigar o inevitável, disse ela. Diga-nos onde Lídia está. Diga-nos o que você fez com ela. Arthur ergueu os olhos e, pela primeira vez, Eleanor viu um vislumbre de medo genuíno. A pergunta sobre o paradeiro de Lídia era a única peça do quebra-cabeça que ele ainda controlava, e sua resposta mudaria o curso de tudo que viria a seguir. Arthur hesitou, o conflito visível em seu rosto. Revelar o paradeiro de Lídia era sua última cartada, sua única e frágil moeda de troca. Após um longo e tenso silêncio, ele finalmente cedeu, percebendo que a cooperação era sua única esperança de evitar a ruína completa. Eu não a machuquei, disse ele, a voz baixa e tensa. Eu apenas a tornei invisível. Dei a ela uma escolha: desaparecer com uma nova identidade ou enfrentar acusações forjadas e perder a filha. Ele explicou que havia usado suas conexões para criar uma nova identidade para Lídia. Ela foi forçada a se mudar para uma pequena cidade isolada no interior, sob um nome diferente, com a condição de nunca mais contatar ninguém de sua vida passada. Arthur monitorava suas comunicações, garantindo que ela permanecesse. Ele a havia aprisionado não com barras, mas com medo e isolamento. Uma tortura psicológica que durou 20 anos. Ele escreveu um endereço em um pedaço de papel e o empurrou pela mesa. Ela vive lá, com o nome de Helena Rios. Ela trabalha em uma pequena biblioteca local. A ironia era cruel. A criadora de uma das tecnologias mais avançadas do mundo passara 2 décadas catalogando livros em uma cidade esquecida pelo tempo, privada de seu trabalho, de sua filha e de seu próprio nome. Para Clara, a notícia foi um turbilhão de emoções. Sua mãe estava viva. A esperança que ela mal ousava nutrir por toda a vida, de repente se tornou uma possibilidade real e avassaladora. A alegria era imensa, mas misturada com a raiva pela crueldade do que Arthur havia feito. Ela olhou para o endereço, o destino de uma peregrinação que ela esperou a vida inteira para fazer. Eleanor pegou o papel, seu rosto uma máscara de determinação. Batalha contra Arthur seria travada nos tribunais e na imprensa, mas essa era uma guerra para depois. A prioridade agora era outra. Era hora de corrigir o maior erro de sua vida. Era hora de encontrar Lídia e trazer mãe e filha juntas novamente, esperando que, no processo, ela também pudesse encontrar algum tipo de perdão. A viagem para a pequena cidade de Ouro Verde foi longa e silenciosa. Eleanor dirigia, enquanto Clara olhava pela janela, o cenário de arranha-céus dando lugar a campos verdes e montanhas. Cada quilômetro percorrido aumentava a ansiedade e a expectativa. O que ela diria para a mãe que mal conhecia? Sua mãe a reconheceria. A imagem que ela tinha de Lídia era a de uma jovem mulher em fotografias, não a de uma pessoa que viveu 20 anos de uma vida roubada. Eleanor, por sua vez, estava consumida pela culpa e pelo nervosismo. Como ela poderia encarar Lídia depois de acreditar na pior das mentiras?
Como pedir perdão por 2 décadas de silêncio, por não ter lutado por sua amiga? O império que ela construiu parecia vazio e sem sentido em comparação com a amizade que ela havia deixado para trás. Esta viagem não era apenas sobre reunir Clara e Lídia. Era sobre confrontar seus próprios fracassos. Elas chegaram a Ouro Verde no final da tarde. A cidade era pitoresca e tranquila. Um lugar onde todos se conheciam. A biblioteca era um pequeno prédio de tijolos no centro da praça principal. Do lado de fora, elas podiam ver a silhueta de uma mulher arrumando livros em uma prateleira. O coração de Clara batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Eu preciso fazer isso sozinha primeiro, disse Clara, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Eleanor entendeu. Aquele era um momento que pertencia exclusivamente a Clara e sua mãe. Ela assentiu, prometendo esperar no carro. Observou Clara respirar fundo e caminhar em direção à porta da biblioteca, um passo de cada vez, em direção à mulher que era um mistério e a resposta para toda a sua vida. Enquanto a porta da biblioteca se fechava atrás de Clara, Eleanor ficou sozinha com seus pensamentos. O storytelling viral que ela e Clara estavam vivendo estava atingindo seu clímax emocional. Ela esperava desesperadamente por um final feliz, não apenas para Clara, mas como um primeiro passo em sua própria jornada de redenção. O que aconteceria naqueles próximos minutos definiria o futuro de todas elas. Clara entrou na biblioteca e o mesmo sininho que soou no café de sua vida anunciou sua chegada. O lugar cheirava a livros antigos e cera de assoalho. A mulher na prateleira se virou. Ela era mais velha do que nas fotos, com fios de prata em seus cabelos e linhas de preocupação ao redor dos olhos, mas o brilho de inteligência e bondade ainda estava lá. Era ela. Era Lídia, vivendo sob o nome de Helena. Posso ajudá-la? Lídia perguntou com um sorriso educado, o mesmo sorriso que Clara via nas fotografias desbotadas. Clara sentiu as palavras presas na garganta. Ela simplesmente estendeu o antigo livro de poemas que trouxera consigo, abrindo-o na página marcada. Os olhos de Lídia caíram sobre o livro e um lampejo de reconhecimento, seguido por um choque profundo, atravessou seu rosto. Lídia olhou do livro para o rosto de Clara, e o tempo pareceu parar. Ela viu os traços de si mesma, os traços do pai de Clara, e algo mais. A resiliência de uma jovem que cresceu sem ela. As lágrimas brotaram nos olhos de Lídia enquanto ela sussurrava um único nome. Nome que não dizia em voz alta há 20 anos. Clara? A pergunta era uma mistura de esperança e incredulidade. Mãe, Clara respondeu, e o som daquela palavra quebrou a barreira de 2 décadas de silêncio e dor. As duas se abraçaram no meio da biblioteca silenciosa, um abraço que continha uma vida inteira de saudade, perguntas e amor não expresso. Não havia necessidade de explicações naquele momento. Havia apenas o reconhecimento primordial de mãe e filha, uma conexão que nem o tempo, nem a crueldade de um homem puderam apagar. Lágrimas de alegria e tristeza se misturavam. Lídia segurava o rosto de Clara, memorizando cada detalhe, como se para compensar todos os anos perdidos. Clara se agarrava à mãe, sentindo pela primeira vez a solidez de sua presença, a sensação de pertencimento que sempre lhe faltara. O primeiro capítulo de seu reencontro estava escrito. Um momento de pura emoção, a peça central deste drama inspirador. Depois que as lágrimas iniciais cessaram, Lídia fechou a biblioteca mais cedo, e as duas se sentaram em um banco na praça deserta sob a luz do entardecer. A conversa veio em ondas, preenchendo as lacunas de 20 anos. Clara contou sobre sua vida, sobre a avó, sobre o café e sobre a mulher elegante que entrou em sua vida por causa de uma assinatura. Lídia ouvia, seu coração se partindo a cada dificuldade que sua filha enfrentou sozinha. Lídia, por sua vez, compartilhou a história de sua vida no exílio. Ela falou sobre o medo constante, a solidão, a dor de ver o tempo passar sem poder acompanhar o crescimento de sua filha. Ela explicou que tentou entrar em contato várias vezes, mas Arthur sempre a encontrava, renovando suas ameaças. Viver como Helena Rios foi sua única maneira de manter Clara segura.
Um sacrifício que ela faria de novo sem hesitar. E Eleanor? Lídia perguntou, sua voz carregada de uma emoção complexa. Eu sempre soube que Arthur a enganou. A Eleanor que eu conhecia nunca teria me abandonado se soubesse da verdade. A raiva dela, eu entendo. A dor da traição é um veneno poderoso. Não havia amargura em sua voz. Apenas uma profunda tristeza pela amizade que foi destruída. Clara explicou como Eleanor havia mudado ao descobrir a verdade, como ela se dedicou a encontrar Lídia e a expor Arthur. Ela contou sobre a busca, o código, a confissão. Ela está esperando no carro, disse Clara. Ela quer muito te ver. Lídia olhou na direção do carro, a silhueta de sua antiga amiga visível contra o vidro. O reencontro com a filha era uma cura, mas o reencontro com Eleanor seria um acerto de contas com o passado. A decisão de enfrentar Eleanor era o próximo passo. Lídia sabia que era necessário para fechar o ciclo. Ela precisava olhar nos olhos de sua amiga e ver se a mulher que ela conheceu ainda estava lá, sob as camadas de poder e dor. Com Clara ao seu lado, ela se levantou, pronta para a conversa que fora adiada por 2 décadas. O clímax emocional de sua longa jornada. Eleanor saiu do carro quando viu Lídia e Clara se aproximando. O coração dela batia forte. Encarar a mulher cuja vida ela, sem saber, ajudou a arruinar por sua inação e descrença, foi o momento mais difícil de sua vida. As duas se olharam à distância, o peso de 20 anos de mal-entendidos pairando entre elas. Lídia parecia mais velha, mas seus olhos ainda tinham a mesma intensidade de antes. Lídia, Eleanor disse, a voz falhando. Eu não sei o que dizer. Sinto muito, parece tão pequeno. As lágrimas que ela segurou por tanto tempo finalmente rolaram por seu rosto. Eu deveria ter lutado por você. Eu deveria ter acreditado em você, não nele. Eu fui cega pela dor e pelo orgulho. Eu falhei com você, da pior maneira possível. A confissão era crua e despojada de qualquer arrogância. Lídia estudou o rosto de Eleanor por um longo momento. Ela viu o arrependimento genuíno, a dor que espelhava a sua. Nós éramos jovens e ambiciosas e ingênuas, disse Lídia, usando o apelido antigo. Arthur explorou isso. Ele nos colocou uma contra a outra. A culpa é dele, não sua. O que eu lamento são os anos que perdemos, a amizade que ele nos roubou. O perdão, quando veio, não foi em uma declaração grandiosa, mas em um gesto simples. Lídia deu um passo à frente e abraçou Eleanor. Foi um abraço carregado de história, de dor compartilhada e, finalmente, de absolvição. Naquele momento, as duas gigantes, a que construiu um império e a que sobreviveu no exílio, se reconectaram. A base para reconstruir sua amizade foi estabelecida. Clara observou, sentindo uma paz profunda. Aquele momento não era apenas sobre suas mães. Era sobre curar feridas geracionais. A dor que ela carregou por toda a vida estava finalmente sendo tratada em sua origem. A cena era a de um final de filme, mas para elas era o começo de um novo capítulo, onde a verdade e o perdão pavimentavam o caminho para o futuro. Na semana seguinte, a história explodiu. Eleanor usou todo o seu poder midiático e legal para expor Arthur Monroe. A notícia caiu como uma bomba no mundo da tecnologia e das finanças. O arquiteto da IA moderna, uma fraude de 2 décadas, estampavam as manchetes. As provas eram irrefutáveis. O código-fonte original, o diário digital de Lídia e a confissão gravada de Arthur. A Synapse Dynamics entrou em colapso. As ações despencaram, investidores fugiram e o conselho de administração forçou a renúncia de Arthur. As investigações federais começaram e ele foi rapidamente indiciado por uma longa lista de crimes incluindo fraude, roubo de propriedade intelectual e extorsão. O titã, que parecia intocável, caiu de forma espetacular, sua reputação destruída para sempre. Eleanor, Lídia e Clara assistiram a tudo de longe, unidas. Para elas, a queda de Arthur não era uma questão de vingança, mas de justiça. Era a retificação de um erro histórico. A imprensa aclamou Eleanor como uma heroína por expor a verdade, mas ela rapidamente corrigiu a narrativa.
dando todo o crédito a Lídia Soares, abismiadíssima verdadeiramente por trás da tecnologia, e a Clara, cuja coragem iniciou tudo. Lídia, que viveu como um fantasma por 20 anos, foi subitamente lançada aos holofotes. Entrevistas, artigos e ofertas começaram a surgir. Ela foi celebrada como uma pioneira perdida, uma visionária cuja genialidade havia sido suprimida. Foi uma transição avassaladora, mas com Clara e Eleanor ao seu lado, ela a navegou com graça e força, finalmente pronta para reivindicar seu lugar na história. A batalha legal foi vencida. A justiça pública feita. O império de mentiras de Arthur se transformou em ruínas. Mas a verdadeira vitória não foi a queda dele, e sim a reconstrução de suas próprias vidas. O capítulo da escuridão estava finalmente encerrado. Agora, elas podiam se concentrar em construir um novo futuro, juntas, sobre as fundações da verdade e da resiliência. Com a poeira assentada, a questão do projeto Quimera veio à tona. A tecnologia, mesmo em sua forma original de 20 anos, ainda era revolucionária. Eleanor propôs a Lídia algo que ela deveria ter feito 2 décadas antes: lançar o projeto juntas, nos termos de Lídia, com ela como a líder visionária. Seria a realização do sonho que Arthur havia tentado roubar. Lídia, após anos de isolamento, hesitou. A ideia de voltar para aquele mundo de alta pressão era assustadora. Mas ao olhar para Clara, que a observava com olhos cheios de admiração, ela encontrou sua força. Ela não faria isso por fama ou dinheiro, mas para mostrar à filha e ao mundo o que era possível quando a criatividade não era sufocada. Ela aceitou, mas com uma condição. A nova empresa não seria apenas mais uma corporação gigante. Seria fundada em princípios de ética e transparência, com uma fundação dedicada a apoiar jovens inovadores, especialmente mulheres, que muitas vezes eram marginalizadas na indústria de tecnologia. O legado delas não seria apenas um algoritmo, mas uma nova forma de fazer negócios. Um modelo que honrava a criatividade e a Clara encontrou seu próprio lugar nessa nova estrutura. Tendo vivido a vida do outro lado do espectro econômico, ela se tornou a bússola moral da empresa. Ela assumiu a liderança da fundação, garantindo que os recursos chegassem a quem realmente precisava. A garçonete que sonhava com um futuro melhor, agora estava em uma posição para criar esse futuro para inúmeras outras pessoas. A Vance Corp passou por uma transformação. Eleanor integrou os novos princípios éticos em seu império existente, mudando a cultura de dentro para fora. O sucesso já não era medido apenas pelos lucros, mas pelo impacto positivo. A amizade reconstruída com Lídia não apenas curou seu passado, mas também redefiniu seu futuro e o propósito de seu vasto poder e influência. Meses depois, as 3 mulheres estavam no terraço de um novo prédio, a sede da Quimera Labs. Não era um arranha-céu frio, mas um edifício sustentável, cheio de luz natural e espaços colaborativos. Abaixo, a cidade brilhava. A vista não representava mais poder e solidão, e sim esperança e conexão. A história delas havia se tornado um farol, um exemplo de resiliência. Lídia, agora uma figura respeitada e celebrada no mundo da tecnologia, liderava uma equipe de mentes brilhantes, finalmente livre para criar sem medo. Clara viajava pelo país, gerenciando os projetos da fundação, transformando a dor de seu passado em oportunidades para outros. E Eleanor, pela primeira vez em décadas, parecia genuinamente feliz. Ela encontrou um propósito maior do que apenas acumular riqueza. Elas formaram uma nova espécie de família, unida não por sangue, mas por uma história compartilhada de perda, luta e redenção. Frequentemente se reuniam no mesmo pequeno café onde tudo começou, não como uma bilionária e uma garçonete, mas como 3 parceiras rindo e planejando o futuro, com suas assinaturas e histórias agora entrelaçadas para sempre. Esta história de garçonete e bilionária evoluiu para um poderoso drama inspirador. A jornada, que começou com uma assinatura e um copo quebrado, havia levado à queda de um império de mentiras e à construção de um legado de verdade.
Mostrou que a conexão humana pode ser mais poderosa que a ganância e que nunca é tarde para corrigir os erros do passado. A história de Eleanor, Clara e Lídia tornou-se mais do que um vídeo. Tornou-se um testemunho do poder da verdade. Se você se emocionou com essa jornada de mistério, coragem e reencontro, compartilhe esta história para que mais pessoas possam se inspirar. E conte-nos nos comentários qual parte mais tocou você. A vida é cheia de segredos e segundas chances, e às vezes, um simples gesto pode reescrever o destino de todos nós, transformando um roteiro comum em um storytelling viral que ressoa com a alma.